Senhor, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, este clima gostoso e, acima de tudo, queremos te louvar pela tua presença aqui com a gente, a presença do teu Espírito, a tua bondade e a tua misericórdia que se renova a cada manhã, porque se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos há muito, mas o Senhor é bom e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Faça-nos entender e compreender a tua palavra nesta noite, que possamos fazer as escolhas certas na nossa caminhada, a escolha que traz glória para o teu nome e traz saúde espiritual e física para a nossa vida, traz harmonia para o nosso lar, que traz paz para o perdido, Senhor, que traz cura ao enfermo, que traz libertação ao cativo, que possamos ser bênção, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Graça e paz, irmãos, que Deus te abençoe. O Andrezinho está doentinho, está com febre, vomitando sem parar. André pediu que compartilhasse uma palavra com você, ligou ontem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 18. Depois nós vamos orar por eles. É só um verso que diz o seguinte: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Este verso, tenho certeza absoluta que você sabe do que se trata. Estava falando da crucificação de Jesus. E nessa crucificação, pedi ao Guilherme que escolhesse uma foto, não sei se dá para você ver, que está um pouco claro, mas a crucificação e as duas cruzes, uma do lado da outra. Ou seja, crucificado entre dois ladrões. E eu queria falar sobre esse tema. Eu te amo o bastante para te deixar fazer a sua escolha. Ou seja, Ele nos amou de tal maneira que nos permitiu escolher. Deus, quando criou o homem, não criou uma máquina, não criou um computador já programado, onde você aperta o botão, aquilo já vem com todos os programas certinhos, quando você aperta uma tecla, vem a resposta. Mas Deus criou o homem com algo que se chama livre-arbítrio. Esta é uma das maiores provas também do amor de Deus na criação, é que Ele não nos criou como robôs, mas sim como pessoas semelhantes a Ele, com vontades e com poder de decidir, de escolher. É claro que as nossas escolhas, elas têm as suas consequências. E uma das perguntas mais comuns entre as pessoas hoje é assim: por que isso acontece? Se Deus é tão bom, por que acontece isso, aquilo, comigo, aquilo outro? Mas que Deus possa iluminar a gente, para que a gente possa entender um pouquinho isso nesse compartilhamento. Quem pode explicar a história de duas pessoas que nasceram numa mesma família, nasceram na mesma família, tiveram, claro, os mesmos pais, foram criados no mesmo ambiente, receberam a mesma educação, o mesmo carinho, o mesmo amor, mas tiveram histórias completamente opostas. Tomaram decisões na vida, fizeram escolhas que os seus caminhos foram completamente opostos. Nos meados do século XVIII, eu vou ler uma historinha para você que eu
li nos livros de Max Lucado, que estou compartilhando com você hoje, viveu um homem chamado Edwin Thomas. Ele era chamado de o grande e pequeno homem, admirado pelo seu talento e capacidade, um homem que na sua área de atuação não tinha quem pudesse compará-lo, ou seja, um excelente cantor e ator, preferido de Shakespeare para fazer as suas obras, para ser protagonista das suas obras. E ele tinha 2 irmãos, um chamava-se John, outro chamava-se Junius. Os 2 também eram atores, mas os 2 jamais chegaram ao mesmo patamar que ele, chegaram à mesma fama, tinham o mesmo talento. Mas talento é uma coisa, e a educação que eles receberam era completamente diferente. Então, em 1863, eles encenaram uma peça que ficou famosa. Essa peça que levou-os ao ápice das suas carreiras, todos eles. Júlio César que chamava a peça. Então, John, um dos irmãos de Thomas, ele foi protagonista daquele que traiu, ou seja, de Brutus, que traiu Júlio César. Tem aquela expressão que a gente também conhece, até tu, Brutus, até você. Ou seja, Júlio César, quando chega numa situação em que estão todos contra ele, vem Brutus, que era o seu melhor amigo, vem abraçá-lo, e na peça, ao abraçá-lo, ele vem esfaqueá-lo. Aí ele fala assim, até você, eu não... Ou seja, então, se até você, que é meu melhor amigo, ou seja, eu me rendo. Porque não há traição maior, Na verdade, só os amigos é que traem, Os estrangeiros, os estranhos não tem como trair a gente. Porque os outros não significa absolutamente nada, mas são os amigos que traem a gente. Então, entre esses 2 aí, 2 anos mais tarde, ou seja, na vida real, uma noite sombria, no ano de 1865, John entra sorrateiramente pelos fundos do Teatro Ford e dispara uma arma na cabeça de um homem chamado Abraham Lincoln. E então o presidente dos Estados Unidos, naquela época, morre pelas mãos desse homem, John Booth. O nome dele, o sobrenome dele era Booth, so John Booth. E Edwin Thomas Booth e John Wilkes Booth. Depois daquela noite, Edwin nunca mais foi o mesmo. A vergonha do crime do seu irmão trouxe sobre si, sobre o seu sobrenome, sobre a sua pessoa, tanta vergonha que ele já não conseguia mais encarar o público, ele não conseguia mais atuar. Ele então começou a ir para baixo, sempre para baixo. Ele estava, um certo dia, depois daquela noite, ele pensou, ele jamais voltaria a encenar de novo, a não ser por vamos dizer assim, uma ironia do destino. Esse camarada, um dia, esperando a sua carruagem, ele entra no trem, na estação do trem, e de repente, um jovem cai entre a plataforma e ali a linha do trem, e aquele Thomas Booth, sem hesitar, ele enlaça suas pernas no guardrail e tenta alcançar o rapaz e tira o rapaz dali, evitando assim, então, a sua morte por aquele acidente que seria horrível. Ele, então, arrisca a sua própria vida para salvar a vida daquele jovem. Aquele jovem, então, reconhece logo Thomas, mas Thomas não sabia quem era aquele rapaz, até 2 semanas mais tarde, quando ele recebe uma carta na sua casa de agradecimento por salvar o filho de um grande herói americano, o filho de Abraham Lincoln. E o general Adams Bordeaux, secretário-chefe do general Ulysses na época, Grant, agradecendo por salvar a vida dele, e esse menino chamava-se Robert Todd Lincoln. Edwin e John, como eu disse, mesmo pai, mesma mãe, mesma profissão, a mesma paixão. Ele então
acontece que um escolhe matar, o outro escolhe salvar a vida de alguém. Mas por que isso acontece? Eu não tenho resposta, mas aconteceu. Isso também acontece na história. Ainda que a história pareça bem dramática, né? Essa não é a única, nem será a última. Nós temos um exemplo na Bíblia, temos Caim e Abel. Os dois filhos de Adão e Eva. Um escolhe matar o outro. Um escolhe matar. O outro, que é um garoto de paz. Nós vemos então Abraão e Ló. Um escolhe a Deus, o outro escolhe Sodoma. Mas um dia eu li um camarada, o autor dizia assim, ele disse que nas indagações dele, eu até concordei com ele, ele disse que as duas cruzes ao lado de Jesus pode simbolizar uma grande dádiva de Deus para nós. Ou seja, que Deus, você não consegue ver as outras não, Deus nos deixa escolher. Mas o que tem isso a ver com as duas cruzes? Deus nos deixa escolher. Olha, os dois ladrões eram parecidos. Os dois estavam sendo condenados pelos mesmos crimes. Ali que eram dois ladrões, eram dois malfeitores, eram dois assassinos, eram duas pessoas que eram fora da lei. Eles estavam no mesmo ground, ali na mesma plataforma, certo? Então vamos lá. Condenados pelo mesmo sistema, condenados ao mesmo tipo de execução, rodeados pela mesma multidão, igualmente perto de Jesus, e os dois disseram coisas cruéis acerca de Jesus. Ah, se tu és o Filho de Deus, então desce daí, salva a gente, salva você também. Ah, por que você não sabe se você é Deus? Você fez um monte de milagres e prodígios, faz agora. Ordena aí para que a gente saia daqui, como vamos sair, vamos fugir. Nós ficamos tocados pela oração do ladrão que se arrepende, mas será que nós podemos nos esquecer do que não se arrependeu? Lá vem de novo a minha indagação. Por que Jesus não falou mais com ele? Por que Jesus não tentou convencer o camarada que estava do lado dele, quando um disse assim, olha, faz aí, se você então... Aí o outro disse, olha, não fala assim, porque ele está aqui, não pelo mesmo crime que a gente. Esse homem é inocente. Um resolve ou decide amaldiçoar. Um decide, escolhe a zombar. O outro escolhe orar a Jesus. Por que Jesus não convence o camarada como ele convenceu os discípulos no caminho de Emaús? Olha, desde que ele podia ter aberto as escrituras ali, na sua sabedoria, na sua mente, explicado para ele desde o Velho Testamento, desde o início. Olha, vou explicar para você tudo a meu respeito. Por que Jesus não explicou para ele, não tentou convencê-lo? Sabe por que Jesus não tentou convencê-lo? Porque ele precisava de tomar uma decisão. Ele precisava fazer a sua escolha. E Jesus não poderia convencê-lo. Não podia, na verdade, obrigá-lo a fazer a sua decisão. Ao passo que aquele que resolve então orar a ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Lembra desse pecador miserável, desse ladrão que está aqui condenado ao seu lado. Lembra-te de mim, Senhor. Em outras palavras, olha, eu não vou para o mesmo lugar que o Senhor vai, mas lembra de mim quando o Senhor estiver lá. Não se esqueça de mim. Ele decide, naquele momento, fazer a escolha por Cristo Jesus. Aqui nos revela duas coisas importantes. A primeira delas, que é o foco desta mensagem, é que Deus amou aquele ladrão profundamente, que o deixou escolher. Deus te amou de tal maneira que te deixa escolher. Você escolhe as suas companhias. Você escolhe a pessoa com quem você quer andar. Você escolhe a pessoa com quem você quer viver. Pondere isso na sua vida. Pergunte-se para si mesmo:
Peça a Deus que lhe esclareça. Essa pessoa teme a Deus, essa pessoa é de Deus, é a pessoa certa para a minha vida, ou vai me fazer sofrer o resto da minha vida? Será que vai acontecer comigo, mesmo que aconteceu com alguém? Às vezes nós recebemos conselhos, não queremos ouvir, porque achamos que sabemos demais. Mas olha, Deus também nos ajuda, nos envia mensageiros para nos ajudar na caminhada, nos mostra os sinais. O sinal é para apontar você para o alvo, para o caminho. E Deus usa qualquer pessoa. Você tem uma pessoa que não é crente, pode falar alguma coisa que você não está enxergando. Mas olha, o Espírito fala o seguinte: você percebe que o pai, na parábola do filho pródigo, ele não diz absolutamente nada. Quando o filho fala assim: ó, papai, você faz o seguinte, você me dá tudo que me dá a minha parte. Se a gente observar, é assim: o cara chega para o pai, antigamente, não é só antigamente, agora, o filho só recebe herança depois que o pai morre, não é isso? Em outras palavras: pai, eu queria que você morresse, para que eu tivesse metade do que é meu, o que fosse meu viesse para mim. O pai não diz absolutamente nada. Porque na verdade o filho está dizendo: olha, morre, me dá minha parte, porque eu quero viver minha vida. Não quero ficar aqui. O pai não diz nada, deixa ele escolher. Dá tudo e fala assim: toma, filho, está aqui. Ele vai embora. O pai não diz absolutamente nada. Deixa ele escolher. O pai já fez assim com você? Deixou você escolher. Onde que você está no caminho da sua escolha? Está no meio do caminho? Está no fim do caminho? Mesmo que você se encontre no fim do caminho, ou já no chão, ou já no fim do poço, há esperança para você. Assim como houve esperança para um daqueles ladrões. Você só precisa fazer a sua escolha hoje, porque nós podemos fazer a nossa escolha todos os dias e a todo momento. A 100ª ovelhinha lá, ela se perde inocentemente. A moeda não é perdida de maneira irresponsável, mas o filho pródigo deixa a casa do pai intencionalmente. O pai lhe deu a chance de escolher. Jesus deu aos dois criminosos a mesma chance. Há momentos na nossa vida em que Deus envia trovões para dar uma chacoalhada na gente. Há momentos na nossa vida que Deus nos envia bênçãos para nos confortar. Mas há momentos na nossa vida que Deus envia um silêncio para nos honrar com a liberdade que temos de fazer as nossas escolhas e escolher onde queremos passar a nossa eternidade, onde queremos passar o resto da nossa vida. É uma realidade. Presta atenção, queridos, a vida é eterna. A vida que você tem é eterna, aqui e depois deste mundo aqui. Mas nós só podemos fazer a escolha onde nós queremos ou vamos passar a eternidade agora, enquanto estamos aqui. Não espere morrer, porque depois que você deixar de respirar, seu coração deixar de bater, você já foi enterrado, já foi tarde. Depois que você já bateu as botas, não há mais possibilidades de fazer a sua escolha. A sua escolha é aqui e agora, é hoje, é o presente. Você vive onde? No passado ou no futuro? Você vive onde você vive? E o que é presente? O presente não é só um momento, que o presente é uma dádiva. Isso que significa, é um presente de Deus para você. Hoje você está aqui, é um presente. Eu estou aqui, é um presente para mim. É um presente precioso que Deus me deu. Eu estou vivendo um presente, um momento que eu não mereço, mas Ele está me dando. Eu preciso fazer desse. Quando você recebe um presente, o que você faz? Você pega o presente e sai correndo, vai abrir escondido? Quem te deu o presente que se dane? O que você faz? Você não agradece? Você já agradeceu o presente de hoje? Você já recebeu o presente hoje? Todo dia, quando você abre os olhos, pode saber: recebi mais um presente. Então faça desse seu presente, agradeça aquele que te deu o presente. Seja grato,
aquele que te deu o presente. Faça a sua escolha no presente. Faça a sua escolha para a eternidade no presente. Agradecendo pelo presente. Mas a coisa mais linda e honrosa é esta. Em muitas áreas da nossa vida a gente não tem escolha nenhuma, né? Pense sobre isso. Você não escolheu o nascer, né? Você não escolheu nascer homem ou mulher. Você não escolheu ter irmãos, os irmãos que tem. Você não escolheu nascer onde nasceu. Às vezes você acha que a vida é ingrata, né? Às vezes a pessoa até questiona, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci? Por que eu sou pobre? Eu falo assim, por que Deus não me fez rico também? Não me fez só bonito, me fez só rico ou só bonito? Imagina se Deus me fizesse rico e bonito. É complicado, né? A minha irmã está aqui visitando a gente. Vou apresentar para você. Mas é a referência de justiça que a gente tem na vida é a gente poder lembrar de que Deus, na sua santa justiça, um dia, Ele plantou uma árvore no meio do jardim e deu para aqueles dois camaradas a liberdade de escolher o que fazer com ela. Qualquer injustiça nesta vida presente tem a sua compensação na hora de escolhermos o nosso destino na vindoura, ou seja, na eternidade. Nós não recebemos maior privilégio do que este, de fazer as nossas escolhas. Nós todos temos a mesma oportunidade de fazer as mesmas decisões, as mesmas as escolhas. E esse privilégio não apenas compensa qualquer injustiça, o privilégio de escolhermos, mas também compensará qualquer erro que tenhamos cometido na vida se fizermos a escolha certa quando nos depararmos com Jesus Cristo, o Senhor e Autor da vida. Hoje você tem a mesma oportunidade que teve o ladrão na cruz, eu e você, de fazermos a nossa escolha. Pense agora no ladrão que se arrependeu. A gente sabe muito pouco acerca desse camarada. A gente só sabe que ele cometeu um monte de erros, era um assassino, um criminoso, que ele já estava condenado à beira da morte, não teve como, mas ele escolheu. Ele fez a escolha dele naquele momento. Antes, ele escolheu as companhias erradas. Ele escolheu padrões morais completamente errados. Escolheu um comportamento agressivo e mau. Você consideraria a sua vida uma perda agora, nessa altura do campeonato? Você acha que você agora está colhendo os frutos de todas as más escolhas que você fez na vida? Quantos aqui estão colhendo ainda frutos das decisões ou das escolhas mal feitas? Quantos aqui já fizeram escolhas erradas na vida? Eu levanto as duas mãos, só não levanto os dois pés porque eu vou cair, vai ser um vexame. Quantas vezes nós, repetidas vezes até a mesma porcaria, um monte de vezes. Fizemos a mesma escolha errada. É igual aquele camaradazinho que, sabe aquele cara que tem os 3 copinhos, ele coloca uma coisinha lá, uma bolinha, uma moeda, sei lá, que ele coloca lá dentro, ele vai trocando aquilo ali e pergunta para você, acha onde está. A primeira vez ele deixa você achar, a segunda vez ele deixa você achar também, daqui a pouco ele começa a trocar mais, ele aposta com você, você acha que você sabe, mas não sabe. Aí você acha que está ali, não é? Ele faz de novo, você escolhe a mesma coisa, você acompanha e dá errado. A gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Gente, talvez você escolheu os amigos errados, escolheu o time de futebol errado, lá. Pode ser que você tenha escolhido a profissão errada, a esposa errada, que não sabe. Você olha para trás na sua vida e diz, se eu pudesse voltar atrás. Quantos de nós, quantas vezes nós já fizemos, se eu pudesse voltar, se você pudesse voltar num ponto da sua vida, onde você voltava? Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer essa pergunta,
Alguém vai dizer, não, essa pergunta eu tenho mais de um ponto onde eu queria voltar. Entendeu? Eu queria voltar muitas vezes no passado para não fazer as cacas que eu fiz na vida. Fazer as escolhas erradas que eu fiz na vida, porque trouxeram consequências, porque há desdobramentos às nossas escolhas. É como sabe aquela pedra que você joga no lago? As ondas vão reverberando. É assim, da mesma maneira são as nossas decisões e as nossas escolhas. Ou elas reverberam de uma maneira negativa ou positiva, depende do momento da sua escolha, da motivação, da intenção do seu coração e aquilo que você está buscando e a consciência que você tem da eternidade. E a revelação que você tem da pessoa de Cristo Jesus diante de você naquele momento. Naquele momento, se você teme a Deus, você certamente fará a escolha certa. Se você tem o Espírito de Deus, você certamente fará a escolha certa. Às vezes você tem o Espírito de Deus, não fica temando com ele, desobedece e acaba fazendo a porcaria. Mas lembre-se de uma coisa, quando ele fala com você, aquela vozinha lá dentro, não faz. Aí depois, se você aí, marido, a única coisa que você vai ouvir é a sua mulher falando, eu não te disse? Eu não te avisei? Né, Dudu? Gente, a escolha é nossa. E deve ser feita hoje, agora. Demorar a decidir é fazer essa escolha em relação ao Senhor de Cristo Jesus. Por isso, não demore. Como pode dois homens ver o mesmo Jesus? Um escolhe zombar dele, e o outro escolhe orar a ele. Eu não sei, mas eles fizeram essa decisão. E quando um deles orou, Jesus o amou de tal maneira que o salvou. E quando o outro zombou dele, Jesus o amou de tal maneira, amou o suficiente, que o deixa escolher. E eu quero dizer para você que Jesus te ama na mesma intensidade. E hoje, Ele te dá a mesma oportunidade de fazer essa escolha. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o seu momento. Jesus não pode ser apenas o seu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador e quer ser agora. Mas Ele também quer ser o Senhor da sua vida. Ou seja, aquele que fala para você o que você precisa fazer e obedecer, e você obedece. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós nos tornamos cristãos, nós mudamos de vida. Nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos o nosso padrão de vida, porque o nosso padrão começa a ser a semelhança dele, porque o trabalho dele, a tarefa do Espírito Santo de Deus é nos fazer mais parecidos com ele, a cada dia, a cada momento. Se você, no seu progresso, não adianta só vir à igreja, gente, não adianta só vir assim como ir numa garagem, não faz de você um carro. Vir na igreja não faz de você um discípulo de Cristo Jesus. O que faz de nós, discípulos de Cristo, é assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Aí sim a gente vai dar fruto. E o fruto que dá não é, olha, manga não dá limão. Mangueira não dá limão, né? Limoeiro não dá manga. Cada um dá o fruto conforme a sua característica, conforme a sua natureza. E se nós temos a natureza de Cristo, o nosso fruto é Cristo. Se o fruto da sua vida não tem sido cristão, não tem sido algo que agrada a Deus, você precisa ponderar, você precisa reiterar e fazer uma análise da sua vida diante de Deus hoje e dizer: o que eu faço agrada a Deus? O que eu faço honra a Deus? Se não é, a gente precisa pensar nisso hoje e não demorar muito com a nossa decisão, porque nós estamos vivendo, lembre-se, o
presente. O presente que Ele nos deu é o presente precioso do agora. Você não sabe se você vai bater as botas daqui a bocadinho? Eu não sei. Se for, eu vou. Mas enquanto não vou, faço aquilo que Ele me manda fazer. Então, o que Ele me mandou fazer hoje é perguntar para você: em que altura você está no caminho da escolha que você fez? No caminho que você escolheu andar. Que altura você está? Você acha que é difícil voltar atrás? Não é não. Você acha que vai ser vergonhoso para mim? Não, vai ser mais vergonhoso se um dia a gente chegar diante dele e falar assim: olha, eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Mas se você quer fazer a sua escolha, incomoda, não incomoda essa coisa que eu estou falando? É para incomodar mesmo. A intenção do meu coração é que o Espírito de Deus fale profundamente com você hoje. E eu te garanto uma coisa: se você escolher orar a Ele como aquele ladrão orou, eu te garanto que Ele transforma a sua vida. Porque a Bíblia diz assim: há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E não existe nas Escrituras nenhum momento, nenhuma hora, nenhum episódio que alguém chegou perto de Deus, diante de Deus, com o coração quebrantado e contrito e voltou de mãos vazias, voltou sem levar nada para casa na sua vida. Ana, amargurada porque não tinha filhos, chega diante de Deus, chega diante de lá no templo e chora amargamente. E Deus usa lá o profeta para falar com ela: você não precisa mais, pode ir embora, que Deus já ouviu sua oração. Sabe por quê? Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, é assim que Ele manda a gente de volta. E sabe o que acontece? A gente acaba voltando para Ele, porque a gratidão pelo presente é tão grande que a gente não consegue ficar calado, a gente tem que contar para todo mundo, e não consegue ficar longe e deixar de agradecê-lo. Deus te ama o suficiente para te deixar escolher. Mas escolha bem. Faça uma escolha sábia. Faça a escolha certa. Lembra da historinha do John e do Thomas? Quando nós escolhemos Jesus, a nossa vida é transformada. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, por causa da tua misericórdia, voltar atrás às nossas escolhas erradas. Senhor, se alguém aqui neste lugar, neste fim de tarde, que ainda não fez a escolha certa, que hoje não possa dormir enquanto não fizer a escolha correta. E eu peço, por amor do teu nome, e por amor a essa pessoa. Senhor, pode ser que esta palavra foi só para uma pessoa aqui, ou duas, não sei. Para mim, é o suficiente. Porque eu sei que o Senhor é que fala. É o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, faça isso com a gente todos os dias. Quando nos acordarmos, a lembrar do presente que o Senhor deu e vivemos este dia como de fato um presente de Deus. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã na caminhada. Por favor, eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Cantar uma canção. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.